Coração, episódio 3. Em busca de Deus, o Deus de Einstein e Spinoza. Reitero antes que este espaço visa contribuir com interessados adultos em questões de religião, espiritualidade, filosofia de vida, poupando-os de longas leituras e pesquisas pelas quais passei em quase 8 décadas de vida. Imagino que a correria pela sobrevivência não lhes permita muito tempo para isso. Não sou filósofo, teólogo ou sociólogo. Fui profissional de recursos humanos e advogado. Não tenho curso formal nesses assuntos, portanto, autoridade acadêmica. Só as experiências vividas em algumas religiões, aconselhamentos, retiros para reflexão e muita leitura. E muito sofrimento e conflito para entender certas coisas. Longe de mim, portanto, qualquer arrogante pretensão de fazer proselitismo ou pregação desta ou daquela religião ou corrente filosófica que acaso eu tenha adotado. Fé é algo sagrado e pessoal. Porém, como ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, conforme afirmou o grego Heráclito de Éfeso, porque tudo está fluindo o tempo todo, creio que esses relatos e testemunhos possam ser referências úteis. E para quem quiser se aprofundar em alguma questão, estão aí a internet e os livros, inclusive os virtuais em abundância. E por fim, se nada disso for aproveitável, ao menos estaremos alimentando nossa amizade. Continuando na busca de respostas à existência de Deus e de como ele pode ser, pensamos em recorrer, até mesmo por uma questão de lógica e sensatez, ao homem que mais exaustivamente perscrutou esse universo sem fim, o maior matemático do século XX, provavelmente de todos os tempos, Albert Einstein. O que teria ele em suas pesquisas descoberto e concluído sobre Deus? Tenho aqui comigo um livro sobre o grande matemático, Einstein, o Enigma do Universo, editora Martin Claret, 3ª edição, 2013, escrito pelo professor Huberto Roden, filósofo e educador brasileiro, morto em 1981, formulador da filosofia universica, do qual ainda pretendo falar em outras ocasiões. Roden conviveu com Einstein por 14 meses em Princeton, Estados Unidos, nos anos 1945-1946, final da Segunda Grande Guerra Mundial, que pode, assim, por isto, falar dele, de Einstein, de cátedra. Que teria para nos falar de Deus o homem que descobriu a relatividade, enunciada na famosa equação E igual a mc2, ou seja, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, até hoje pouco compreendida, base da teoria atômica, que caiu como uma bomba no mundo científico e gerou inúmeros efeitos práticos em nossa vida cotidiana, até mesmo numa simples calibragem dos nossos GPS. O professor Roden nos conta que Einstein, quando menino, estudava em escola católica de Munique, Alemanha, e recebeu as primeiras informações tradicionais sobre Deus da Bíblia e do Talmud, judeu que era. Entretanto, não aceitava, já naquela idade, a ideia de um Deus pessoa,
ensinado por terceiros, que governasse o universo de algum ponto desconhecido do cosmos. Essa concepção limitava Deus a um indivíduo e, como tal, contrariava para ele a ideia de um Deus onipotente. Naquela época, Einstein caiu doente e ficou acamado por uns dias, e para sua distração, seu pai o presenteou com uma bússola, com a qual se divertia encantado dia e noite. Então, diante de uma agulha magnética que apontava invariavelmente para o norte, independente da posição em que era colocada, pela primeira vez, o jovem Einstein teve uma ideia de Deus não fabricada pelo homem. Adorava o seu pequeno Deus magnético, testemunho autêntico de uma força invisível e infalível do universo. Para procurarmos entender o conflito de Einstein com relação a Deus, que afeta até hoje grandes pensadores e filósofos, partimos do entendimento dos teólogos dualistas, segundo os quais Deus criou o mundo do nada, da escuridão primordial, segundo Gênesis. É distinto dele e transcende, portanto, a sua própria criação. As religiões consideradas abrâmicas são monoteístas, acreditam em um só Deus, porém o concebem separado do mundo. Catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo, por exemplo, são religiões abrâmicas e até hoje assim concebem Deus. Para os teólogos dualistas existem duas ordens distintas: o mundo físico, material, este que os nossos sentidos percebem, e o mundo espiritual, imaterial, invisível. Para essa teologia, Einstein era considerado um ateu, porque não admitia um Deus pessoa, mas sim que o universo é uma força superior, suprema, imanente no próprio homem e em tudo o que é criado. Para os filósofos, Einstein era visto muito mais como um místico. Místico no bom sentido, vez que afirmava que suas descobertas decorriam de um processo que ele chamava de racional intuitivo, algo que lhe adivinha de outra região, quiçá daquela força superior imanente nele, num processo que a ciência classifica como a priori, ao invés do tradicional método mental, intelectual, empírico, conhecido como a posteriori. Einstein costumava chamar também esse processo de puro raciocínio. Por isto repetia sempre: eu penso 99 vezes, entro em profundo silêncio, deixo de pensar e a verdade me é revelada. E também, não existe nenhum caminho lógico para o descobrimento das leis elementares. O único caminho é o da intuição. Einstein chamava esse ente superior e todo-poderoso de lei, e Deus o legislador do universo. Os judeus chamam de Javé, Jesus de Pai, Lao Tse de Tao, o Islã de Alá, Gandhi de Vishnu. Buda, talvez por pura reverência, nem falava em Deus. O exímio matemático exultou, conta-nos ainda Roden, quando tomou conhecimento do pensamento do filósofo escocês David Hume, que afirmava a impossibilidade do homem compreender as verdadeiras causas através dos efeitos. O homem, segundo Hume,
deve confiar unicamente na sua intuição interior, não se podendo ter absoluta certeza da verdade apenas como resultante do processo empírico-analítico, mas que ela provém de uma espécie de revelação interior. Einstein costumava também dizer que Deus não joga dados com o mundo. Deus é sutil, mas não é maldoso. E o que significa isto? É que a consciência dessa realidade absoluta só pode ser percebida pelo homem em meio a um grande, prolongado e respeitoso silêncio. Por isto é esta força sutil, delicada. Os pouquíssimos homens que lograram ter um contato direto com ela silenciam, nada falam da sua experiência, porque ela é uma revelação, uma inspiração, quase um êxtase, para um yogindo, um samadhi, e como tal, é indizível. E diferente do jogo de dados, um jogo de azar incerto, onde não se pode prever o resultado, ao contrário, a racionalidade divina é inexoravelmente certa. Como assim entendia Einstein da matemática quando abstrata? É uma lei imutável. É a causa em que se pode confiar verdadeiramente. Einstein era considerado, através de pesquisas feitas pela revista Reader's Digest, entre seus eleitores a nossa velha seleções, um sábio e um santo, um homem humanitário, um homem cósmico. Era amável, mas muito silencioso. Roden afirma ter sido o homem mais silencioso que conheceu, naqueles tempos de Princeton. Um homem profundamente religioso e ético, sem professar nenhuma religião. Prova autêntica de que espiritualidade independe de religiões. No seu livro Mein Weltbild, Como Vejo o Mundo, Einstein nos deixa um legado de pensamento sobre Deus, o homem, a sociedade, a filosofia, ética, sociologia e política não partidária, que serve como sábias orientações para a nossa vida cotidiana e o futuro da humanidade. Talvez, como acentua o grande pensador brasileiro, esse sim, seu maior legado. Contudo, Einstein dizia acreditar num Deus, sim, o Deus de Spinoza, o judeu holandês, filho de pais portugueses católicos, que foi execrado e excomungado pelos sacerdotes da sinagoga de Amsterdã, assim como foi Jesus em seu tempo em Israel. Sua concepção de Deus tocou fundo a alma de Einstein. Acreditavam na mesma verdade. Contudo, neste episódio, o ponto de identidade entre ambos que pretendemos destacar é quase exclusivamente a identidade na crença de que o universo não foi criado do nada por um Deus pessoa, mas sim que é uma realidade suprema, impessoal, eterna e imanente em tudo. Outros aspectos de seu entendimento comum necessitam de muito mais tempo. Falar de Baruch Spinoza requer uma pausa para respirar. Tão intensos, complexos e revolucionários foram e são seus pensamentos. Na verdade, Spinoza requer, mesmo aqui no nosso cantinho resumido e simples de falar sobre grandes pensadores, um capítulo à parte. Vamos tentar, neste momento, registrar apenas o essencial ao tema ora proposto. Odiado por muitos teólogos e filósofos da sua época, e mesmo atuais, pelos naturais conflitos que seus pensamentos avançados despertaram e ainda despertam, é Spinoza, no entanto, após cerca de 350 anos da sua morte, amado e estudado por legiões,
daqueles que se debruçam sobre suas ideias. As grandes verdades sobrevivem a seus autores e críticos e se imortalizam, como é o caso do chamado herético filósofo holandês. Seus ensinamentos profundos e perturbadores abalaram e confrontaram as estruturas eclesiásticas das igrejas dogmáticas, estruturadas somente com base em teologias humanas, que creem na palavra, mas não vivem a alma das suas verdades. Aliás, como acontece ainda hoje com o Evangelho do Cristo e outras verdades eternas. Para Spinoza, Deus e natureza são a mesma coisa. A frase em latim Deus sive natura, ou Deus e natureza, expressa bem isso. No dizer do Google, para ele, a natureza é a própria essência de Deus, ou da substância única que é a causa de si mesma e de tudo que existe. Ou seja, tudo que é criado ou existe como efeito, a única substância da qual tudo emerge. Dele, Ernest Renan, filósofo francês, um dos seus discípulos, afirma: eis o homem que teve a mais profunda visão de Deus. Deus, para Spinoza, é a alma do universo. Blaise Pascal, seu contemporâneo, que considerava a filosofia do ponto de vista mais intelectual e analítico, afirmava: o coração tem razões que a razão desconhece. A razão aqui, na declaração de Pascal, significa inteligência. É o nous dos gregos, a atividade mental. Mas Spinoza não compactuava dessa divisão. E graças à sua profunda experiência da realidade, entendia que Deus é tanto a razão, o eterno Logos, como também o coração, o amor. E o Logos é o meio que desperta o chamado amor intellectualis Dei, o amor intelectual de Deus, não como o amor volitivo, passivo, ou uma paixão que nos domina, mas um afeto ativo que aumenta nossa potência de agir na mais profunda alegria e na expansão de maior perfeição e realidade em nosso constante evoluir. Estas as razões da escolha do título do nosso canal que prometemos explicar. Interessante notar que seres assim, meio que sobre-humanos, demonstram um grande desapego às coisas materiais e vivem felizes com pouco. Einstein morou muito tempo num quartinho paupérrimo no 7º andar de um prédio em Berlim. Spinoza rejeitou a herança judaica e um convite para ser titular de filosofia numa grande universidade europeia, por pura fidelidade às suas ideias. Foi ganhar a vida alegre e feliz, polindo lentes ópticas numa pensão humilde de Amsterdã, onde morreu, dizem serenamente, aos 44 anos de infecção pulmonar. É o que tudo indica, os poucos seres que logram um contato direto com essa realidade suprema, que, esvaziados de seus egos, criam as condições para serem invadidas por essa força superior, nunca mais são os mesmos. Agem como se contagiados de um santo modo de viver, de uma felicidade não abalável por nenhuma circunstância físico, mental, emocional. Vivem em paz em meio às mais profundas tragédias. Aceitam a morte com naturalidade. Tratam seus semelhantes como verdadeiros irmãos. Felizes esses poucos homens que tiveram essa experiência.
Registramos por oportuno que, apesar dessa concepção de Einstein e Spinoza, e outros aqui não citados, a vasta maioria das pessoas, no estágio em que se encontram, acredita em um ser pessoal central para sua experiência religiosa. Necessitam de um relacionamento infinitamente grande, no dizer do Guru, que transcenda o amor familiar e que lhes dê significado. Essa necessidade humana de se conectar com algo infinitamente maior, que dá à vida um sentido mais profundo, é inata no homem. Nos próximos encontros falaremos mais desses dois grandes pensadores, se assim desejarem os nossos seguidores, Einstein e Spinoza, além de outros iluminados que muito contribuíram para a evolução da humanidade e também de outros temas desta natureza. Muito obrigado.